dia especial para nós. É um festival. Xangô e os orixás femininos. Eu escolhi tratar um assunto que é pouco discutido sobre os orixás. No reino dos orixás, nós amamos dizer: eu sou filho de Xangô, eu sou filho de Oiá, eu sou filho de Oxum, eu sou filho de Ogum. Todos nós temos um orgulho de ser filho dos orixás que carregamos no nosso próprio ori. É raro você ouvir alguém falar: eu sou filho de Obá. Alguém aqui é filho ou filha de Obá? Tá vendo só? E é um orixá tão importante no reino dos orixás. Por justamente saber que as pessoas têm pouquíssimo conhecimento a respeito desse orixá, eu trouxe um pouco sobre esse orixá para nós hoje. Falar um pouco de Obá. E para mim falar de Obá, eu preciso desinfectar a mente das pessoas. Nós, sacerdotes, precisamos adotar um processo de desinfectarmos a mente e o pensamento das pessoas. O motivo pelo qual eu escolhi Obá foi justamente trabalhar a mitologia de Obá para que as pessoas não façam da minha fé motivo de gozação. Não façam deboche dos nossos deuses. Eu nunca vi, numa passagem bíblica, alguém que faça da mitologia bíblica cristã piada, interpretação maliciosa. Não é verdade? Quando fala do Oiá, o que as pessoas falam? Você sabe. Quando fala da Pombagira, o que as pessoas falam? Você sabe. Quando fala de Ogum, o que as pessoas falam? Você sabe. Correto? E nós reclamamos do preconceito religioso. Se a ignorância, ela começa dentro das nossas casas. Porque o nosso pessoal não entende sobre a teologia dos orixás. As pessoas não entendem a filosofia dos orixás. Nós ainda vivemos uma era que as pessoas tentam prostituir, literalmente falando, o nome dos orixás. Desrespeitar os orixás. Contar piadinha de mau gosto sobre os orixás. Transformar a excelência mítica, mitológica, divina, na pobreza da mente das pessoas. Os meus deuses, as minhas deusas, não são colegas de ninguém. Eu não gosto de ler quase nada que fala da mitologia dos orixás. Ou o sujeito que está escrevendo faz aquilo ser romance de Shakespeare, virar uma coisa shakespeariana, ou virar motivo de gozação, de piada de mau gosto. Ah, se é filho do Ogum, tem que puxar o facão. É uma ofensa. É uma ofensa a Ogum, orixá que civilizou o conhecimento do ser humano. É filha de Inhaçã, tem que rodar baiana. Puxa vida, só se for Inhaçã que fez a sua saia, não é a minha mãe. Ser a filha do Oxum tem que ser vaidosa. Vamos parar com essa palhaçada, gente. Chega! Isso é algo sagrado. Desde que eu tenho que associar o Oxum a batom? Responda para mim. Isso é algo sagrado.
a pessoa tem direito a usar batom, sim, de todo tipo. Mas ela não vai usar batom porque ela é filha de Oxum. Até mesmo porque Oxum é de uma geração que não havia batom. Certo? A vaidade, ela tem a ver com os nossos deuses, sim. Mas não pode haver mais a prostituição, a desvalorização do mágico, do mitológico, do sagrado, dos orixás. E nós, sacerdotes, temos que ter essa preocupação. Então, eu trouxe hoje um debate informativo que é a respeito do orixá Obá. Por que eu escolhi Obá? Porque eu tinha uma intenção de fazer as pessoas entenderem a grandeza da mitologia dos orixás. Eu posso falar porque eu sou especialista em mitologia dos orixás. Eu estudo isso há décadas. Desde criança eu estudo a mitologia dos orixás. Eu levei anos na minha vida para aprender. Uma coisa é você ouvir a passagem mitológica de uma forma literária. Outra questão é você ter uma compreensão profunda, simbólica, daquela mitologia. Nós temos, no reino dos orixás, as associações entre os orixás. E essas associações se agrupam. Se olharmos, temos os orixás responsáveis pela questão da caça, no sentido da criatividade e da estratégia, para que o ser humano possa conquistar os seus desejos. Ponto. E temos o que a gente chama Xangô e as Iabás. Xangô e os orixás femininos. O objetivo de nós fazer o Xangô com os orixás femininos é um só, que é para mostrar o equilíbrio entre a força, entre os poderes. O Xangô é visto como o orixá da justiça. Ele foi criado por Eledumare, o nosso ser supremo, Eledumare é o nome, para que ele pudesse ensinar e mostrar ao homem o sentido da coragem, o sentido da liderança. E para que isso pudesse ser possível, o próprio Eledumare, o Deus, ele criou 3 figuras femininas da maior importância na vida do Xangô, na passagem mitológica. Aliás, 4. Todos vocês, a maioria aqui, conhecem 3. Oiá, Oxum e Obá, correto? Uma é guerreira, uma é vaidosa, outra é ciumenta. Estou errado? Tá bom. Antes disso, vamos ver a 4ª, que na verdade é a primeira, a mãe dele. A primeira figura que fez uma devoção ao antepassado foi Xangô. Quando ele foi fazer oferenda para a mãe dele, através de uma orientação de jogo. Se vocês olharem aquele livro de mitologia que eu fiz há 28 anos, está lá. O Xangô recebeu uma orientação de fazer oferenda para a mãe dele. O Xangô, portanto, é o primeiro homem na face da terra a venerar a figura feminina. É o primeiro. Se todos nós aqui cultuamos os nossos antepassados, se todos nós aqui veneramos Edugum, é porque o Xangô um dia foi o canal para revelar esse conhecimento e essa devoção para os homens. Então, como é algo não é espetacular, não mexe com a fantasia, o imaginário do ser humano, as pessoas não falam disso, porque não conhecem. Não é romântico, não é excitante, não empolga. Tanto quanto falar das divindades que fazem parte, ou fizeram parte, da trajetória mitológica de Xangô. Então, a primeira figura feminina foi a mãe dele, que ele venerou no túmulo da mãe, para instituir na vida dos homens a devoção aos antepassados
e, sobretudo, o respeito à matriz, figura feminina. Para quem não sabe aqui, na teologia dos orixás, a figura feminina, repito, a figura feminina é uma figura altamente respeitada e respeitável. Se nós entendemos isso, nós vamos tirar aquele lado perverso que você traz para o seu comportamento de humanizar o que é divino, que é a relação de Xangô com as três figuras femininas que contribuíram para a civilização e o desenvolvimento do conhecimento do sagrado na vida dos homens. Pois bem, o Xangô, ele vai fazer essa primeira passagem, vai venerar a mãe dele, para que ele pudesse ter a condição de se servir da sabedoria das mulheres que iam compor a vida dele. E cada uma dessas mulheres tinham uma incumbência, tinha uma responsabilidade de contribuir para que o Xangô pudesse alcançar a sua missão na Terra. Aí vão surgir três figuras femininas, Oiá, Oxum e Obá. Por coincidência que não existe, eu estudei esses orixás há mais de 30 anos. Logo que eu comecei a fazer minhas pesquisas, aliás, o primeiro livro que eu escrevi foi sobre isso. Eu era criança quando eu fiz essa pesquisa, eu era criança quando eu escrevi esse livro, e eu fui justamente estudar isso no começo, no passado, porque eu tinha uma certa angústia quando eu descobri as piadas de mau gosto que as pessoas contavam sobre esses orixás. Eu acredito que é inadmissível alguém chamar meu Deus de galinha, mulherengo. É uma ofensa. Isso é uma palhaçada. As pessoas não entendem o mito. O mito não se pode humanizar. O Deus não se pode humanizar. A aproximação mitológica com a vida do ser humano é para favorecer e facilitar o conhecimento. Nada mais do que isso. O Xangô tinha essas três mulheres na vida dele. Oiá, Oxum e Obá, que diziam que ele era casado. Curiosamente, nenhum filho saiu das três mulheres. Pode observar. Alguém já ouviu algum mito do filho de Oxum com Xangô? De Oiá com Xangô? Ou de Obá com Xangô? Alguém já parou para pensar nisso? Mas é gostoso falar, humanizar os mitos. Bom, o meu objetivo hoje é para descaracterizar esse lado humano, que é uma ofensa para a nossa teologia. Aí, a Oiá, todos nós conhecemos mais ou menos, a Oxum também, mas eu não quero fazer menção a essas duas divindades. A Oiá simbolizava a coragem, para auxiliar o Xangô, para que ele tivesse coragem para fazer o que ele tinha que fazer e governar. A Oxum tinha a doçura, a amabilidade para poder equilibrar a missão que o Xangô tinha, que era uma missão desafiadora. E Obá, por sua vez, ele entra na civilização, na teologia dos orixás, como a referência a dois sentimentos, a inveja e ciúmes. Se os meus deuses, que têm absoluta autoridade em cima de mim, não pudessem me ensinar algo para melhorar e eu reconhecer a vida, não tem por que fazerem parte da minha vida. Os orixás são referência para que o ser humano pudesse ter base na sua forma de pensar, de compreender a vida. Aí, nós vamos ver no Obá aquele mito que diz que por causa de ciúmes, ela teria amputado a própria orelha, teria feito uma sopa para o Xangô comer. Eu adoro quando eu escuto as pessoas falarem isso.
Até tem um oriki que fala assim: obìnrin torí owú dira elete, tá? A deusa que por causa de ciúmes tirou uma orelha. Quando se fala isso, para nós estudiosos, para nós sacerdotes, significa a coragem. Quando ela vai e tira a orelha dela, sabe o que isso quer dizer? Para que a mensagem dela entre na alma dele, na mente de Xangô. Até porque, o que o mito fala? Ela serviu ele como uma sopa feita com a orelha dela. Ou seja, mitologicamente falando, o Xangô teria engolido a orelha do Obá. E sabe o que a orelha significa na teologia dos orixás? Saber ouvir, saber escutar e saber manter na sua mente as mensagens e as informações. Obá, que as pessoas de uma forma equivocada, errada, ignorante, chamam de ciumeira. Não. Ela é o orixá da coragem. O orixá que Eledumare, o Ser Supremo, criou para auxiliar o Xangô, para que Xangô pudesse ter coragem para materializar toda a sua incumbência. Oxum tinha a sua coragem. Oyá tinha a sua coragem, mas nenhuma das duas tinha coragem maior do que Dobá. A coragem do Oyá era para atravessar o fogo, a guerra física, a coragem de lutar na batalha. Claro que é fácil, se você está imunizado, tem uma arma, dá para enfrentar uma guerra física, uma batalha física. Até porque você conta com duas possibilidades. Agora, amputar a orelha não se conta com duas possibilidades, se conta com uma única. E ela teve a coragem de fazer isso. Essa coragem deu uma mensagem para Xangô de que ele, com a sabedoria dele, se tornará uma divindade invencível através da coragem dele. Agora, para que ela fizesse isso, era necessário que ela revelasse o sentimento que ela tinha, que é de ciúmes. Essa questão de ciúmes, que a gente vê no Obá, é o que legitimou, o que criou no homem o sentimento de ciúmes. De que o sentimento de ciúmes é legítimo, é natural que as pessoas sejam ciumentas. E que as ações do Obá são ações e reações que não se pode traduzir para algo físico, porque orelha significa ouvido, e ouvido é o canal de entrada do conhecimento, da compreensão e comunicação direta com a memória. O processo espiritual, teológica, mitológica de Obá era para que ela contribuísse na vida de Xangô para perpetuar o seu próprio axé. Foi por isso que ela fez aquilo. E ela sabia do que ela estava fazendo, de que os atos dela não tinha mais como ela voltar atrás, não tinha como ela se arrepender, não tinha nem sequer como recuperar aqueles atos, que veio ensinar para o ser humano uma única mensagem: o que importa não é o que nós fizemos, é o que nós vamos fazer daqui para frente. Quando ela faz isso com a orelha dela, ela literalmente ensina ao homem a relação dele com o passado. Certo? Veja bem, o que ela fez não tinha mais como voltar atrás.
Isso ensina aos homens que existem atos que vão acontecer nas nossas vidas que não vai mais ter como voltar atrás. E a vida não vai acabar por conta disso. E eu aprendi com Obá o que eu já falei inúmeras vezes. O sonho que não vale, o sonho que é menor do que a vida da gente, não é o sonho que muda a vida da gente. O sonho para mudar a vida do ser humano tem o mesmo valor da vida do ser humano.